Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre iluminismo. Vamos falar rapidinho sobre recapitular o que falamos semana passada. E na aula de hoje, nós vamos dar mais atenção aos pensadores, né? Vamos analisar, ainda que superficialmente, né, as principais contribuições na história da filosofia, do pensamento, da política, que esses pensadores nos legaram. Nós vamos ver o quanto esses pensadores estão próximos da gente. Talvez quando vocês tenham aula de filosofia na escola, talvez vocês achem que alguns pensadores são muito distantes de vocês. Mas aqui, falando sobre iluminismo, nós vamos ver o quanto nós estamos próximos, quanto eles são influentes até hoje no nosso cotidiano, principalmente no campo da política. Então, gente, relembrando, então, o que foi o iluminismo? Eu resumo o iluminismo, defino o iluminismo como um movimento filosófico surgido lá no final do século XVIII, 17 para o 18, desculpe, onde na Inglaterra e na França, onde os pensadores que não compunham, né, um grupo homogêneo, né, eles eram oriundos de várias camadas da sociedade, e muitas das vezes eles tinham pensamentos um tanto conflitantes, mas eles tinham algo em comum. E o que unia eles geralmente era a crítica à sociedade daquela época. Nós chamaremos a sociedade onde esses caras viviam, né, a sociedade antes da Revolução Francesa, para a gente datar aqui a Revolução Francesa do ano de 1789, final do século XVIII. Então, essa sociedade, antes da Revolução Francesa, na Europa, principalmente na Europa continental, não tanto na Inglaterra, porque quando falamos sobre as revoluções inglesas, nós vimos que a Inglaterra tomou um caminho diferente dos demais países da Europa continental, porque na Inglaterra você teve a Revolução Gloriosa e fez com que o Guilherme, né, terceiro, Guilherme de Orange, se submetesse à Carta Magna, assinasse o Bill of Rights, garantindo as liberdades individuais dos cidadãos, dos seus súditos, e o papel fundamental do parlamento. Então, a gente não pode dizer que lá vingou o absolutismo monárquico. Já na França, o absolutismo monárquico era quase o ideal, né, do absolutismo monárquico. Quando a gente fala em absolutismo monárquico, a gente fala dos reis da França, mas é claro que não só o da França. Então, eles criticavam esse antigo regime, essa sociedade baseada no privilégio de nascimento, uma sociedade desigual e injusta, onde aqueles que nasciam na elite, né, na aristocracia, fosse a aristocracia secular, né, a nobreza, ou fosse a aristocracia religiosa, né, o alto clero, e esses possuíam uma série de privilégios, como não trabalhavam, não pagavam impostos, enquanto que quem sustentava a pomposidade, a opulência da corte francesa era o terceiro estado, né? Eram aqueles que não nasciam nesse berço de ouro, trabalhavam e que pagavam os impostos, altos impostos. Então, nessa sociedade baseada no privilégio de nascimento, onde você tem um rei absolutista, que era extremamente criticado, o absolutismo monárquico, o controle, a influência da igreja na sociedade civil e na política também era extremamente controverso por esses pensadores. Outro ponto importante também, eles criticavam o obscurantismo. O próprio nome iluminismo é uma metáfora sobre a luz que ilumina e dissipa as trevas da ignorância. Que luz é essa? É a luz da racionalidade. O homem, como um ser racional, não precisa ficar preso a dogmas da igreja, a superstição do populacho, a tradição dos antigos, né? Vamos traduzir mais ou menos isso. Então, o homem não deve aceitar nada como sendo uma verdade dada. Ele tem que sempre questionar os dogmas da igreja, questionar a superstição, questionar a tradição, ou seja, não é porque Aristóteles falou que é de tal maneira que é de tal maneira realmente. Não é porque um matemático grego antigo falou que a Terra está parada
e que é o Sol e os demais planetas que giram ao redor da Terra, que ele está certo. Não é porque a igreja disse que está certo, você tem que acreditar. Então, qual é a base, né, para se chegar à verdade? É a racionalidade. Os iluministas, então, valorizavam muito o racional, o pensamento racionalista, que vai fazer parte, no contexto do século XVIII, do que chamaremos de revolução científica, porque vai ser uma época de grandes descobertas que vão mudar tudo, principalmente na sociedade ocidental. Então, os iluministas, eles tinham essa crença no futuro melhor para a humanidade, que a ciência, a racionalidade, superando os preconceitos, superando a ignorância, traria então um futuro brilhante para a humanidade, um futuro melhor. Hoje em dia, no século XXI, depois de nós termos sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto, a bomba atômica, o medo da destruição mútua das superpotências, o pensamento iluminista ele entrou em decadência. Ele não é mais visto como esse pensamento, essa forma positiva de ver a vida, viver o futuro, meio que caiu em desuso. Até mesmo o Papa João Paulo II, acho que nos anos 60, 70, ele falou alguma coisa sobre, ele escreveu um texto falando que o pensamento iluminista já tinha ido embora, né? Ele não trazia as respostas para os desafios do século XX e agora para o século XXI. O próprio nazismo, o fascismo odiavam o iluminismo. Então, gente, vamos falar sobre a influência de vários pensadores que não são iluministas, não confundam, tá? Os primeiros pensadores que vamos falar agora são os precursores, são geralmente cientistas e matemáticos, lembrando que até essa época, até o século XVIII, não havia distinção entre filósofos e cientistas. Era tudo a mesma coisa. O filósofo que cuidava, então, de assuntos da natureza, né? Então, a parte da filosofia que cuidava de assuntos relacionados à realidade, à natureza, eram chamados de física. Sobre qualquer outro assunto que não era material, era chamado de metafísica. E, é claro, além a ética, como agir, como viver bem. Então, nessa época é tudo misturado. Então, quando a gente fala aqui de René Descartes, vocês conhecem René Descartes da matemática e da frase dele, muito famosa, penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Essa é uma frase que as pessoas devem bater a cabeça até hoje para tentar entender. Fora de contexto, ela não nos diz muita coisa. Mas se a gente fosse tentar, então, resumir o pensamento dele com base nesse aforisma dele, nessa frase, ele está, então, defendendo uma dúvida radical. Questionar tudo, inclusive a própria realidade. Imagine que, para a mente humana, quando você está acordado ou dormindo, durante o sonho, o cérebro não tem diferença. Então ele pensa assim, cara, então o que me garante se o atual momento, esse exato momento, eu não estou sonhando ou sou fruto do sonho de um outro alguém? Então ele está questionando até mesmo a realidade. Ele diz, o fato de eu poder questionar a realidade, pensar, é a prova de que estamos aqui, existimos realmente. Então, o René Descartes, além do plano cartesiano, né, que vocês estudam em matemática, ele então é o pai da ciência moderna, da filosofia como a gente conhece hoje, da filosofia moderna. Então, desde Sócrates, o René Descartes então é o pensador mais importante, porque ele dá início à ciência como a gente conhece hoje. Mas dos filósofos, cientistas da época, o mais famoso, com certeza, é Isaac Newton, pela sua grande contribuição. Ele era teólogo, alquimista, tanto é que ele dava até mais importância a esses assuntos de teologia e alquimia do que a própria ciência e matemática. Na cabecinha dele, matemática era quase um hobby, sabe? Tipo uma palavra cruzada, mas a grande contribuição dele, estou exagerando, tá, gente? É porque realmente ele era muito excêntrico. E, ao contrário do que muita gente pode pensar, ele não era um cientista moderno. Ele era quase um mago,
né, no pensamento dele, ainda tinha muito do resquício do pensamento medieval, mas é o cara que vai dar início à análise da ciência como a gente conhece hoje, ou seja, tentar entender o funcionamento da natureza através da matemática, né? Ele transcreve tudo o que acontece na natureza em linguagem matemática. Então ele introduz a ideia de que a natureza, a existência material, ela é regida por leis naturais. Por isso ele é um dos mais importantes, né? Se não for o mais importante. E a contribuição dele para a física só vai ser superada por Albert Einstein, isso no século XX. Então, durante mais de 300 anos, nós temos aí Isaac Newton reinando. Um que o pessoal acha engraçado o nome, né? O Francis Bacon. Eu acho que esse bacon não é de toucinho, né? É mais sim de farol. O Francis Bacon, ele vai vir com a sistematização da análise científica, da metodologia científica, algo que já foi inaugurado pelo Galileu Galilei, né? O Galileu ele sempre fazia experimentos para comprovar aquilo que ele achava que era o certo. O Francis Bacon ele leva isso além, ele transforma todos os experimentos, a observação, os experimentos, a contraprova, ou seja, você provar também como o seu experimento pode dar errado, porque isso é muito importante para a ciência. O Francis Bacon, então, ele introduz aquilo que na faculdade vocês terão, que é a introdução à metodologia científica. Agora, vamos entrar no campo que nos interessa mais, que é no campo da política, que é onde os iluministas, crítica social, cultural, né, filosófica mesmo, mas eles vão ser muito influenciados por esses pensadores que eu acabei de falar, né, desses pensadores que são maiores cientistas. Um que nos chama muita atenção é o inglês John Locke. O John Locke foi contemporâneo da Revolução Gloriosa, ele viu tudo aquilo acontecendo. E o John Locke, então, a gente chama de pai do liberalismo. Hoje em dia, tanto se fala de liberalismo, tem gente que se diz liberal, liberal na economia, conservador nos costumes, né? Uma das invenções brasileiras. Não sei se é como a nossa, aquela frutinha jabuticaba, que dizem que é uma coisa que só tem no Brasil. Eu não sei se é, mas o liberalismo ele não é bem isso que se diz por aí. Então, as pessoas falam muito de liberalismo. Paulo Guedes, liberal. O governo Jair Bolsonaro é um governo de tendência liberal, mas conservador nos costumes. O Fernando Henrique foi chamado de neoliberal, mas que diabos é o liberalismo? Então, para o John Locke, o liberalismo, né, ele é o pai do liberalismo político. Qual é o papel do governo no liberalismo, né? Ele fala assim, ó, o papel do governo deve ser defender os direitos individuais e civis dos seus cidadãos. Então, o João Pedro fala, João Pedro Evangelista, no mundo inteiro o liberalismo é uma vertente centro-esquerda, mas só no BR que é de direita. Olha, cara, isso aí também não é bem desse jeito. Ontem mesmo eu estava ouvindo um podcast da Folha, né, do jornal Folha, podcast, eles entrevistando uma como é que eu vou dizer? Ela é uma pessoa que ela é líder, ela é presidente de uma organização liberal aqui no Brasil, o Livres, de difusão do pensamento liberal, né? Eles fazem palestras, discussões, e ela diz assim, olha, Paulo Guedes é um liberal que acha que inventou o liberalismo, né? E fala assim, o próprio Jair Bolsonaro não é liberal, né? Liberal, né? Dizendo que não é liberal, porque muito das pautas que aqui no Brasil são da esquerda, como você falou, centro-esquerda, como direitos individuais, liberdade, direito de minorias, igualdade de oportunidades, ela diz que isso aí lá fora, na Inglaterra e Estados Unidos, isso aí é uma coisa dos liberais. Quando você pega realmente na Inglaterra, onde você tem conservadores e liberais, né, que são grupos opostos, quem cuida de direito das minorias, a maior oportunidade maior oportunidade, né, igualdade de oportunidade para todos, isso é uma coisa realmente dos liberais. Aqui no Brasil, a coisa degringola, porque aqui o pessoal dá a noção que
que acha mais conveniente para os seus preconceitos. Essa é uma explicação. Você pega aquele pensador, né, tipo Olavo de Carvalho, não importa se ele é filósofo de nada, que ele não é formado em nada, não tem nem um ensino médio, né, ele tem no máximo um ensino fundamental incompleto, mas já que ele ressoa, o pensador, já que ele ressoa os seus preconceitos, o pessoal vai e pega ele lá na loja, assim, mas só uma loja cheia de pensadores, eu vou pegar esse aqui, que esse aqui tem mais a ver, né? Cabe, me veste melhor. Né? Então, não se tem um apreço ao debate, não se tem uma preocupação com se essas ideias realmente valem a pena ou não. Importa que ele embasa os meus preconceitos. Né? Isso é muito perigoso. Bom, mas o John Locke, então, ele é defensor ferrenho dos direitos inalienáveis. Aí começa a falar dos direitos inalienáveis do homem. Então, isso é uma coisa nova. Né? Nunca que um rei absolutista pensa nos direitos do súdito. Né? O que a gente tem que pensar sempre quando a gente fala de absolutismo monárquico? No Jean-Jacques Bossuet, do direito divino. Lembra do direito divino? O rei é rei porque Deus assim o quis. O rei é ungido de Deus. Sabe? O rei Davi, da Bíblia. Chega lá, o profeta Samuel derrama um óleo na cabeça dele. O Saul já era, você é o novo rei. Porque Jeová te escolheu como rei. Então, essa ideia que perdura durante a Idade Média e chega até a Idade Moderna, né, no absolutismo monárquico, na formação das monarquias nacionais, você tem essa ideia de que o rei é rei por causa de Deus. Né? O apóstolo Paulo diz, aqueles que se rebelam contra a autoridade terrena dos príncipes se rebelam também contra a autoridade divina de Deus, porque os príncipes da terra são coajudadores da vontade divina. Então, o John Locke vem e fala o contrário. Não tem nada a ver, cara. Isso não tem nada a ver. O rei só é rei porque a gente deixa. Aí é o chamado contrato social. Então, Thomas Hobbes, lembra do Thomas Hobbes? O Thomas Hobbes era o pensador que defendia que ele deveria ter um rei com poder total para botar ordem no caos que é a humanidade. Porque, para o Thomas Hobbes, o homem, vejam bem, o homem é mau por natureza. Se você deixa o homem livre, em estado de natureza, ele é mau, ele é violento, egoísta, autocentrado, traidor, falso. Né? Tudo isso é o homem na sua natureza. Então, para evitar que o homem se autodestrua, é necessário, então, um rei poderoso para impor a ordem. Isso é a ideia do Thomas Hobbes, escreveu o Leviatã. Mas para o John Locke a coisa é diferente. Existe um contrato social entre governados e governantes, onde a sociedade ela abre mão de parte da sua liberdade, obedecendo às leis, se sujeitando à autoridade. Em troca, o governo mantém a ordem. Mas veja bem, se o governo não cumpre com seu papel, é direito dos povos à rebelião. Olha o que o John Locke está dizendo. O John Locke está dizendo, se o rei não cumpre a parte dele de garantir seus direitos individuais, a sua liberdade, garantir uma sociedade justa, a gente já dá muita moral para esses caras, meu irmão. É isso que o John Locke está dizendo. A gente dá muita moral. A gente concede a violência legítima para esses caras. Os caras ferram com a gente, está errado. Então diz, os povos têm direito a se rebelar contra a autoridade real, ao governo, se esse governo não faz a sua parte. Tá? Isso vai influenciar quem? Os americanos, os colonos americanos das 13 colônias da América do Norte vão se rebelar contra a autoridade do rei. E na Revolução Francesa, e na independência da América Espanhola, da América Latina, do Haiti. Olha como o John Locke ele é importante, né, para o pensamento ainda hoje. Se a gente faz impeachment, vocês estão vendo na Bielorrússia o pessoal queimando tudo, quebrando tudo, queimando tanque, cara. Sabe? Bielorrússia, o pessoal está com muita raiva, né? Estão com muita raiva porque o presidente deles, negacionista, dizia que dava para curar o Covid com vodka e banho turco, né, com vapor. Ele doidão. Pessoal, meu irmão, depois de tanta gente morrendo lá na Bielorrússia, para quem não sabe, Bielorrússia é Belarus também, não é a Rússia do Putin, tá? É outro país. O pessoal foi para porrada, quer dizer, foi lutar pelos seus direitos, né? Um coquetel de Molotov. A gente também está vendo
que ali no Líbano, depois daquela explosão, o pessoal também foi para as ruas enfrentar o governo. Então o John Locke dizia, é isso aí mesmo, gente, tá certo. Não pode deixar esses caras passarem. A gente dá muita moral para eles não fazerem nada. Lembrem-se disso, crianças. Então vamos falar agora do Voltaire, que é o meu preferido, porque o Voltaire ele me influencia muito no meu campo pessoal, porque o Voltaire, ele para combater as coisas do antigo regime, as injustiças, a ignorância, a estupidez, ele usava muito do humor, ele era muito sarcástico, ele era muito irônico. Então, ele dizia o seguinte, ó, que ele defendia mais ou menos o que o John Locke defendia. Tanto é que ele leu muito John Locke, porque o Voltaire falava o que não deveria, ele foi exilado da França, ele foi preso várias vezes, foi parar na Bastilha, foi exilado na Inglaterra, e na Inglaterra ele teve contato, então, com os pensamentos de John Locke. Então, ele defendia a limitação do poder do rei, ele defendia a liberdade política, liberdade de expressão e criticava a igreja, criticava a burguesia, criticava todo mundo, criticava a nobreza, o rei, por isso que ele foi preso várias vezes. A sorte dele, como ele era um cara que se entendia com as meninas, né, principalmente com as duquesas, baronesas, ele tinha influência, ele que foi amante de muitas dessas nobres, ele conseguia sair da prisão. Então ele escreveu vários livros que é chamados contos filosóficos. Ele é também chamado de o fundador desse estilo literário que é o conto filosófico. Eram contos, né, histórias de ficção, narrativa em prosa, curta, mas com alto teor filosófico. Então, em vez de ele escrever um calhamaço, tipo o Emmanuel Kant, não sei se a professora Paula já falou de você, sobre o Kant, Crítica à Razão Pura, eu não passei da segunda página, porque eu não entendi nada, é quase outra língua. O Voltaire, ele escrevia histórias simples, histórias divertidas, mas que educavam. Não sei se vocês lembram daquela novela Eta Mundo Bom, onde você tem um Candinho, aquilo é inspirado diretamente no livro Cândido ou Otimismo, um livro extremamente engraçado, que para e pensa, será que esse mundo que nós vivemos é o melhor mundo possível? Para o Leibniz, grande filósofo da época, dizer que esse mundo é perfeito que a gente vive. Perfeito. O Voltaire presenciou o terremoto de Lisboa, que pulverizou a cidade de Lisboa. Pedro fala, Kant é difícil de entender mesmo, cara. Com certeza. Meu irmão, eu não passei da segunda página. Eu sou analfabeto. Eu chego assim, cara, eu sou analfabeto. Eu tenho que ser alfabetizado de novo. Então, ele falou, cara, esse mundo é desgraçado demais, só desgraça, só sofrimento, cara. E ele, de forma muito irônica, muito engraçada, escreve o Cândido Otimismo, Zadig, escreve o Dicionário Filosófico também, onde ele explica várias coisas da vida do jeito dele. Bom, gente, outro que é importantíssimo, que a gente não deve deixar de falar, o Barão de Montesquieu. Na apostila de vocês está Montesquieu, como se escreve, Montesquieu, mas é Barão de Montesquieu. Assim como o Voltaire, o Barão de Montesquieu era oriundo da baixa nobreza. Era barão, né? O barão já é lá para o finalzinho, mesmo da escada. Ele escreve o chamado Espírito das Leis, onde ele pega muito das ideias de John Locke e expande. A preocupação dele é que onde deve estar baseado o poder? Diz na legislação, nas leis. E como evitar o abuso? Que ele pensa o seguinte, olha, não importa se o rei é bom de coração, ele vai abusar, uma coisa inerente ao ser humano. Se ele está no poder, ele vai abusar do poder. E então ele pensa uma forma de evitar o abuso do poder. Como evitar isso? E ele pensa, existe um jeito, dividindo o poder em três partes. Então, hoje em dia, se nós dividimos hoje o poder político entre três partes, o nosso querido líder, o Jair Bolsonaro, disse assim, um rompante, ele falou, a legislação sou eu sou a Constituição. E teve um acesso de Luís XIV, né? Porque Luís XIV dizia o quê? L'État c'est moi, né? O Estado sou eu. Isso aí. O Jair Bolsonaro chegou e falou, eu sou a Constituição. Erradíssimo, né, cara? Isso é tão errado. Não é que hoje não estou bem, não. Hoje está tão errado, esse é tão errado, né? Mas é tão errado que só pode rir, né?
Parece quase, eu falo assim, parece, não vou nem dizer que parece o Luís XIV. Está mais para a esposa do Luís XVI, a Josefina. Não, a Maria Antonieta, perdão, Maria Antonieta. Para ter um chilique desse, né? Só Maria Antonieta. Maria Antonieta, assim como o Luís XVI, perdeu a cabeça, né? Porque falou coisa desse tipo. Então, gente, quais são essa divisão dos três poderes? Executivo, legislativo e judiciário, né? Não podemos esquecer, ó, executivo é aquele que, depois que são votadas as leis, são escritas as leis, votadas, né, debatidas no legislativo. O que é o nosso legislativo? Nosso legislativo é o parlamento. Aqui no Brasil, nosso parlamento recebe o nome de Congresso Nacional. E é uma câmara, é bicameral. Ou seja, você tem de um lado, você tem a Câmara dos Deputados e o Senado, certo? É aprovado na Câmara dos Deputados e vai para o Senado. Depois vai para a mão, para o colo do nosso grande líder, né? Do nosso presidente, para ele assinar embaixo. Então, aí a lei passa a valer. Então, o presidente ele é o executivo, os governadores de nossos estados são o executivo estadual. O executivo federal é o presidente, suas secretarias e os seus ministérios. Aqui no Brasil, o presidente ele é chefe de Estado, ele representa o país e ele é chefe de governo, já que ele monta o ministério. Tá? E temos o judiciário, que obviamente são juízes, os tribunais, né? E o nosso líder vem estimulando no populacho uma certa hostilidade contra tanto a Câmara, né, contra o Parlamento, contra e também ao Judiciário, no enterrado. Né? Qual desses três é o mais importante, gente? Se você perguntasse para o John Locke, ele dizia, é o Legislativo. Mas para o Barão de Montesquieu, os três devem ter o mesmo peso, devem ter a mesma importância. Um fiscaliza o outro como um tripé. Um não pode ser maior que o outro, senão a coisa desanda. Tem um efeito de peso e contrapeso, peso e contrapeso. Né? Se um se excede, o outro vai lá e baixa, fiscaliza o outro. Sim, a gente vai falar, se um der errado, os outros também dão. É mais do que isso. A coisa só funciona se for equilibrado. Senão vira o quê? Deixa de ser uma república e vira uma ditadura. O que é uma ditadura? Quando a gente fala ditadura militar. A ditadura militar é quando você tem o executivo, no caso. O executivo ele começa a ter prerrogativas do legislativo. Começa a fazer lei. Né? O presidente pode fazer lei? Não. Ele diz que é a Constituição? Não, ele não é. Isso é tão errado que nem sei como começar a criticar. Por quê? Aqui no Brasil tem uma coisa interessante que o presidente do Brasil ele pode lançar mão de medidas provisórias, como se fossem leis que podem durar em regime de emergência, né? Durante 2 meses. Ele pode botar uma lei valendo 2 meses. Mas depois não pode renovar, a não ser que vá para o parlamento então debate e vira lei. Mas fora isso, não. Tá? Então, só para a gente fechar aqui o nosso amigo Montesquieu, a divisão dos 3 poderes, tá? Para evitar o abuso de poder. Olha como o Barão de Montesquieu ele é influente para a gente até os nossos dias. Extremamente importante. Não podemos nunca perder de vista isso que o Barão de Montesquieu pensou, gente. Nunca. Porque isso leva ao abuso, leva à ditadura. A nossa república é uma república muito jovem. E depende muito que vocês, jovens, protejam ela também. Porque se depender dos coxinhas da minha idade, já era. Bom, gente, vamos falar aqui no cara também que é muito popular, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau é um grande pensador também, dos mais influentes. Ele vai tentar responder algumas questões como por que existe desigualdade social? Vocês já pensaram nisso? Alguns vão dizer, quase como na Idade Média, Deus quis que alguns fossem ricos, outros fossem pobres. O Jean-Jacques Rousseau vai dar outra explicação.
Quando eu falei do nosso amigo John Locke, ele falou, eu falei dos direitos inalienáveis do homem, né? A vida, a liberdade e o direito à propriedade privada. Olha o que o John Locke defendia. Propriedade privada. Era um direito do homem, né? O Jean-Jacques Rousseau vai pensar diferente. Ele vai dizer, olha, a origem da desigualdade, a origem de tudo que é ruim, que é errado na sociedade, é culpa da propriedade privada. A partir do momento que surgiu um cara lá no passado, cercou a terra dele e disse, isso aqui é meu, começou o governo, começou a exploração, começou a guerra. Então, ó, para ele, quando o homem vivia em estado de natureza, né, um passado remoto, um passado que não existe na história, é um passado idealizado, igual como pensou o Thomas Hobbes, o estado de natureza. Para o Thomas Hobbes, o homem é um selvagem que vive em guerra de todos contra todos. Thomas Hobbes, todos contra todos. É necessário um rei para botar ordem. O Jean-Jacques Rousseau vai pensar diferente. Ele vai dizer, olha, cara, não. Na verdade, o homem é bom por natureza. Quando o Jean-Jacques Rousseau escutou as narrativas de viajantes, marinheiros que vinham aqui para o Brasil e voltavam para a Europa, falando sobre os indígenas, ele pensou, o indígena vive lá no mato, lá ele não mata, não rouba, vive em paz com ele mesmo, com seus semelhantes e com a natureza. Isso que é o certo. Então, o homem, por natureza, ele é bom. Mas o que corrompe o homem? A sociedade. Isso tem até um meme famoso, né? O homem nasce bom. Aparece lá o Coringa, né? Do Joaquim Fênix no ônibus, né? Triste, assim, sorrindo no ônibus, o homem nasce bom, mas o transporte público o corrompe, ele vira o Coringa. Então virou assim uma variedade, né? Uma variante dessa frase dele, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A propriedade privada é a origem da discórdia e da desigualdade. Esse homem mítico, né? Esse homem que vivia em estado de natureza, ele chamou de bom selvagem. Tá? Então, a origem de todo mal é a propriedade privada e o homem é bom por natureza. Ele também escreveu sobre pedagogia, escreveu muitos textos sobre pedagogia, teve vários filhos, não criou nenhum. Coisas da vida. Gente, não vai dar muito tempo, a gente só tem 3 minutos. Temos que falar também sobre um pouco sobre economia, porque não é só filósofos que criticavam, que fazem parte do movimento iluminista, mas também economistas que criticavam duramente a política do Estado absolutista, que era o chamado mercantilismo. Você lembra do mercantilismo? O que era o mercantilismo? A intromissão do Estado em assuntos econômicos, né? O Estado, ele colocando tarifas alfandegárias, instituindo monopólio comercial com as colônias, explorando as colônias, entesourando ouro e prata, né? Metais preciosos, buscando sempre manter favorável a balança comercial, ou seja, exportando mais, importando menos. Então, os filósofos iluministas criticavam também essa intromissão do Estado na economia. Tá? Então, vai ter uma escola chamada de fisiocratas. O nome físio vem de natureza. François Quesnay, Robert Hugo. Esses caras defendiam que a origem da riqueza estava na posse da terra, que o comércio ele apenas distribuía e a manufatura apenas transformava, mas a origem da riqueza estava na terra. E eles diziam que não deveria se intrometer na economia, que o certo era deixar a economia rolar solta. Tipo Paulo Guedes, hoje, eram os fisiocratas da época. Então, se você ouvir o Paulo Guedes aí andando na rua, você xinga ele de fisiocrata e vamos ver no que dá. Se ele vai se ofender ou ele vai falar, é isso aí. Então, e tem a escola clássica, não vai dar tempo de falar muito rápido aqui, é o Adam Smith. Todo mundo que defende liberalismo econômico fala de, eu sou capitalista, deveria ler o Adam Smith, eu já li, é excelente. Bem capaz, João Pedro diz, Paulo Guedes não deve nem saber o que é. Eu também acho que não. É um cara que odeia livros, que na biblioteca dele, da casa dele, não tem livro nenhum, e o cara quer taxar os livros. Meu irmão, não deve saber o que é um fisiocrata mesmo. Gente, na próxima aula eu vou falar rapidinho, então, a gente conclui falando sobre o que foi a escola clássica de economia do Adam Smith e do Davi Ricardo, que eu acho que é muito importante para a gente falar sobre esses caras, já que se fala tanto de liberalismo econômico, o pessoal defendendo o capitalismo, eu também defendo, tá? Mas
vamos defender com base, tá? E também falar sobre o despotismo esclarecido dos reis que adotaram essas políticas iluministas, mas não deixaram de ser déspotas, ou seja, reis absolutistas. Tá? Isso vai levar fatalmente mais tarde à Revolução Francesa. Gente, por favor, não saiam,